Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente, beleza? Então, dando continuidade aí ao nosso estudo dos polinômios, das equações algébricas, na última aula nós vimos as raízes das equações de terceiro grau ou de grau 3, né? Anteriormente nós vimos que todo polinômio do primeiro grau ou toda equação algébrica do primeiro grau admite uma única raiz. E o que é a raiz da equação ou a raiz do polinômio? É o valor da variável x que faz com que o polinômio dê igual a zero, ok? Os polinômios do segundo grau ou as equações algébricas do segundo grau admitem até duas raízes reais ou complexas. Por que até? Porque pode ser que essas equações do segundo grau, se o discriminante for maior do que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes, o x1 diferente do x2. Quando o discriminante for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, né? Ou seja, o x1 é igual a x2. No caso, eu tenho apenas uma raiz, né? E quando o discriminante for menor que zero, esta equação ou este polinômio do segundo grau não admite raiz real ou raízes reais. E admite raízes complexas, tá? Duas raízes complexas. Então, nós vamos ver agora que as equações algébricas do terceiro grau admitem até três raízes, ok? As raízes, eu posso ter três raízes reais ou duas raízes complexas e uma raiz real. As raízes complexas, elas sempre aparecem em pares. Eu nunca posso ter apenas uma raiz complexa. A raiz complexa sempre tem que aparecer em pares, ok? Então, vamos escrever as relações de Girard para a equação algébrica x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a zero. Considerando x1, x2 e x3 as raízes da equação. Esse primeiro exercício simplesmente é para nós treinarmos quais são as relações de Girard, né? O que são as relações de Girard? Significa dizer o seguinte: eu tenho aqui um polinômio do terceiro grau, né? Como que eu escrevo um polinômio do terceiro grau? Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Uma equação polinomial do terceiro grau, ou uma equação algébrica do terceiro grau. O número que multiplica o termo x ao cubo é o a, coeficiente numérico a. O b é o coeficiente numérico do x ao quadrado, que no caso é o número que multiplica o x ao quadrado. O c é o número que multiplica o termo em x elevado a 1. E o d é a parte constante da equação, ou do polinômio, ok? Então vamos lá. Para esta equação, x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a zero. Vamos determinar quem é o a. O a, quando não aparece, vale 1, ok? Quem é o b? Qual o número que está multiplicando o termo em x ao quadrado? É o 6. Quem é o c? É o menos 5. E quem é o d? É 7, ok? Então, eu já estabeleci aqui os valores dos coeficientes numéricos. O a vale 1, o b vale 6, o c vale menos 5 e o d vale 7, ok? O que diz as relações de Girard? Diz assim, que a soma das raízes de uma equação é igual a menos b sobre a. Como eu tenho uma equação algébrica do terceiro grau, eu posso ter até três raízes complexas. Ou eu posso ter até três raízes. Eu tenho três raízes, né? Então, eu tenho que as raízes eu vou chamar de x1, x2 e x3, ok? O que diz as relações de Girard? Que a primeira relação, são três relações, que a soma das três raízes
x1 mais x2 mais x3 tem que ser igual a menos b sobre a, ok? Então vamos lá. Já vamos resolver isso aqui. Então, a soma das três raízes, x1 mais x2 mais x3, tem que ser igual menos o b sobre o a. Então, menos o b. Quem é o b? É 6 sobre o a, que vale 1. Então, eu tenho a primeira relação, que x1 mais x2 mais x3 tem que ser igual a menos 6 dividido por 1, menos 6. Determinei a primeira relação, que é a soma das raízes tem que ser igual a menos 6. A segunda relação diz que o produto de duas raízes, que o produto das raízes tomadas 2 a 2, a soma do produto de duas raízes tomadas 2 a 2, então é assim, eu tenho três raízes, x1 vezes x2, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3 tem que ser igual a c sobre a, certo? Então, eu tenho que x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 tem que ser igual. Quem é o c? O c é menos 5. E o a? O a vale 1. Então, eu tenho que x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 tem que dar igual a menos 5 dividido por 1, menos 5. Determinei a segunda relação de Girard, ok? E a terceira relação de Girard diz que o produto das três raízes, ou seja, x1 vezes x2 vezes x3, tem que ser igual a menos d sobre a. Então, x1 vezes x2 vezes x3 tem que ser igual a menos. Quem é o d? É 7, dividido por a, que é 1. Então, x1 vezes x2 vezes x3 tem que dar igual, menos 7 dividido por 1, menos 7. Determinei aqui as três relações, né? x1 mais x2 mais x3 igual a menos 6. A segunda relação, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é menos 5. E a terceira relação, x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos 7. Onde x1, x2 e x3 são as três raízes da equação. Óbvio que resolver equações do terceiro grau somente utilizando as relações de Girard, você vai perceber que é muito difícil, né? A não ser que você tenha uma dica ou um dado a mais para resolver o exercício, somente as relações de Girard não serão suficientes para você resolver equações do terceiro grau, né? Você pode até tentar que três números somados dão menos 6. Esses mesmos três números substituídos aqui e fazendo esse cálculo tem que dar menos 5. E o produto das três raízes tem que ser menos 7. Você pode ir tentando fazer as contas de cabeça, as contas mentalmente, para tentar determinar os valores de x1, de x2 e de x3. Lembrando que as raízes de uma equação são os valores de x que fazem com que a equação dê zero. Ou as raízes de um polinômio são os valores da variável x que fazem com que o polinômio seja igual a zero, ok? Então, este é o primeiro exercício. Nós só escrevemos as relações de Girard. Vamos ver agora como que essas relações elas se aplicam num exercício para nós determinarmos efetivamente as raízes de uma equação algébrica do terceiro grau. Vamos lá? O exercício que nós vamos fazer agora é este aí, ó. Exercício 2. Resolva a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3. Uau! E agora? Vamos lá. Vamos resolver essa equação. Resolver a equação significa que nós vamos efetivamente nós vamos determinar os valores das raízes, das três raízes. Por que três raízes? Porque eu tenho
uma equação do terceiro grau. E toda equação do terceiro grau admite 3 raízes, né? Como eu disse, pode ser as 3 raízes reais ou uma raiz real e 2 complexas. Lembrando que sempre que as raízes complexas, elas aparecem em pares, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer para a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a 0, nós vamos determinar os valores do A, do B, do C e do D. Lembrando então que o A é o número que multiplica o termo em x ao cubo, é o coeficiente numérico do x ao cubo. Quando não aparece nada aqui na frente, ele vale 1. O B é o coeficiente numérico do termo em x ao quadrado. No caso, vale menos 5. O C é o coeficiente numérico do termo em x. No caso, o C vale 7. E no caso, a constante aqui vai ser o D. Então, o D é igual a menos 3. Ok? Muito bem. Se eu tenho, então, uma equação algébrica do terceiro grau, eu tenho 3 raízes, ok? Então, eu vou ter 3 raízes, que eu vou chamar de x1, x2 e x3. O exercício ele fala, resolva a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3. Olha a dica, sabendo que uma raiz é dupla. O que significa isso? Significa dizer que 2 dessas 3 raízes são iguais. Então, eu posso partir do seguinte princípio. Se eu tenho 3 raízes e 2 são iguais, eu posso considerar, então, que o x1 é igual ao x2. E nesse caso, se 2 são iguais, a outra é diferente. Então, se as duas são iguais, x1 igual a x2, a raiz x3 é diferente das duas anteriores. Ok? O que eu vou fazer então? Se 2 raízes são iguais, eu vou chamar então a primeira raiz de x, a segunda raiz de x também, porque elas são iguais, e a terceira raiz eu vou chamar de y. Eu vou usar isto aqui para nós agora substituirmos nas relações de Girard, ok? Então vamos lá. Agora efetivamente nós vamos aplicar as relações de Girard. Então vamos ver. O que diz a primeira relação de Girard? Que a soma das raízes x1 mais x2 mais x3, ou seja, x mais y, tem que ser igual a menos b sobre a. Então, olha o que acontece. X mais x, 2x mais y tem que ser igual a menos o b sobre a. Quem é o b? É menos 5. Então, menos 5 dividido pelo a, que vale 1. Ok? Então, eu tenho que 2x mais y tem que ser igual. Menos vezes menos dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. Então, eu tenho que a primeira relação de Girard é essa. 2 vezes x mais y é igual a 5. Vou colocar um 1 aqui porque nós vamos cair no sistema, ok? A segunda relação diz que a soma dos produtos das raízes tomadas 2 a 2 é c sobre a. Ou seja, x vezes x mais x vezes y mais x vezes y é igual a c sobre a, ok? Então vamos ver o que acontece aqui. X vezes x, produto de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Mas, olha o que acontece aqui. xy mais xy. Eu tenho mais 2xy. É igual a c sobre a. Quem é o c? O c é 7. E quem é o a? É 1. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2xy igual 7 dividido por 1, 7. Encontrei a segunda relação. Vou chamar de equação 2. Ok? A terceira relação de Girard diz que o produto das 3 raízes, quem são as 3 raízes? X, x e y. Lembrando que eu chamei x, x e y porque eu tenho uma raiz dupla, ou seja, 2 raízes são iguais. Então, x vezes y tem que ser igual a menos d sobre a.
x vezes x, x ao quadrado vezes y é igual. Menos o d. Quem é o d? É menos 3. Olha lá. Então, menos 3 sobre o a que vale 1. Então, eu tenho x ao quadrado vezes y é igual. Menos vezes menos dá mais. 3 dividido por 1 dá 3. Então, eu encontrei a terceira relação de Girard, que eu vou chamar de equação 3. Ok? Muito bem. Então, eu tenho 3 equações, que eu vou montar um sistema. Então, a primeira equação, 2x mais y igual a 5. Primeira equação. A segunda equação, x ao quadrado mais 2xy é igual a 7, que eu vou chamar de 2. E a terceira equação, x ao quadrado vezes y igual a 3, que eu vou chamar de 3. A partir daí, eu preciso resolver esse sistema, ou seja, eu preciso encontrar os valores de x e y que satisfazem simultaneamente as 3 equações. Olhando aparentemente as 3 equações, a mais simples é a primeira. Então, eu vou fazer pelo método da substituição. O que significa isso? Eu vou isolar o y na primeira equação. Então, vai ficar que y é igual a 5. Esse 2x que está somando aqui vai para o segundo membro subtraindo. 2x. Então, o y é igual a 5 menos 2x. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na equação 2. Ok? Qual é a equação 2? É esta aqui. Então, aonde tiver o y, eu vou colocar isso aqui, 5 menos 2x. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2x que multiplica 5 menos 2x igual a 7. Ok? Beleza? Continuando, então. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2x vezes 5, 10x. E 2x vezes menos 2x, menos 4x ao quadrado, igual a 7. Então, somando os termos semelhantes, x ao quadrado menos 4x, menos 3x ao quadrado, mais 10x. Esse 7 que está somando aqui, jogo para cá, subtraindo. O que é isso aqui? É uma equação do segundo grau, ok? Que você pode resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e produto das raízes, beleza? Vamos fazer pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Neste caso, o A vale menos 3, o B é igual a 10 e o C é igual a menos 7. Eu poderia multiplicar a equação inteira por menos 1, ou dividir por menos 1, para mudar os coeficientes numéricos para deixar o termo A aqui positivo. Mas o resultado é o mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o discriminante, ok? Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o discriminante vai ser B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é menos 7. 10 ao quadrado dá 100. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7 dá 84. Então, o discriminante, 100 menos 84, 16. Certo? Ok? Vamos, então, achar o valor do x1 e o do x2. Então, o x1 vai ser menos o b mais a raiz do discriminante dividido por 2 vezes a. Ok? Então, vamos lá. Então, quem vai ser o x1? Menos o b. Então, menos 10 mais a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 3. Menos 10 mais 4, menos 6. Ok? E 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1. Beleza? Determinei a primeira raiz. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o x2, que é menos b, menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos 10, menos 4, dividido por 2 vezes menos 3. Então, eu tenho menos 14 dividido por menos 6, menos dividido por menos dá mais. Eu posso simplificar a fração 14 sextos por 2, vai dar 7 terços, ok?
Então, eu encontrei dois valores de x para esta equação, tá? Então, o conjunto solução desta equação, ou as raízes desta equação, é 1 e 7 terços. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar se essas duas raízes para esta equação também é raiz para a equação do terceiro grau. E como que eu vou fazer isto? Eu vou fazer isto determinando o valor numérico do polinômio. Então, olha lá. Então, eu encontrei... Então, vamos lá. Eu encontrei que as raízes da equação, a equação do segundo grau, é 1 e 7 terços. O que eu vou fazer primeiramente? Primeiramente, eu vou calcular o P de 1. O P de x, que é o polinômio lá, é x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 7x, menos 3, igual a 0, certo? Vamos calcular o P de 1 para verificar se é raiz da função. O que significa ser raiz da função? Que se eu calcular o P de 1 e der 0, é porque o 1 é raiz da função. Então vamos lá, P de 1. Então, onde tem o x, eu vou substituir por 1. Então, 1 ao cubo, menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, menos 3. Vamos ver o que acontece. Então, o P de 1 vai ser igual 1 ao cubo, 1, menos 5 vezes 1 ao quadrado, 1, mais 7 vezes 1, 7, menos 3. Então, eu tenho que o P de 1 vai ser igual a 1, 5 vezes 1 dá 5, mais 7, menos 3. 1 mais 7, 8, menos 5, menos 3, menos 8. Então, 8 menos 8, o P de 1 deu 0. O que significa dizer, se o P de 1 deu 0, que o 1 é raiz da equação do terceiro grau. É uma das raízes, ok? Vamos verificar se o 7 terços também é. Então, nós vamos determinar o P de 7 terços. Então, onde tem x, eu vou substituir por 7 terços. Então, 7 terços elevado ao cubo, menos 5 vezes 7 terços elevado ao quadrado, mais 7 vezes 7 terços menos 3, ok? Então, calculando o P de 7 terços, vai ser igual 7 terços ao cubo. Eu elevo o numerador ao cubo e o denominador ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. E 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Aqui primeiro eu faço a potenciação, depois eu multiplico pelo 5. Menos 5 vezes 7 ao cubo, 49. E 3 ao cubo, 9. Mais multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. Vai dar 49 sobre 3 menos 3. Então, eu tenho que o P de 7 terços vai ser igual a 343 27 avos, menos 5 vezes 49, 245, 1 vezes 9, 9, mais 49 terços menos 3, ok? Uau! O que eu tenho que fazer? Eu tenho subtração e soma de frações, então eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre 27, 9, 3 e 1, que é 27. Divido pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. 27 dividido por 27 dá 1, vezes 343, 343. Conservo o sinal de menos. 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 245 vai dar 735. Mais 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 49, se fosse 9 vezes 50, daria 450. Eu tiro 9, 441. Menos 27 dividido por 1, 27 vezes 3, 81. Então, o P de 7 terços vai ser igual a 343 mais 441 dá 784. E menos 735 menos 81, 730 mais 80 dá 810. Com 16, 816. Então, o meu P de 7 terços vai ser igual a
784 menos 816 vai dar menos 32, tudo isso aqui sobre 27, né? Faltou 27, eu não posso cancelar o 27. Menos 32, 27 avos. Bom, como isso aqui deu diferente de zero, significa que que o 7 terços não é raiz da equação do terceiro grau. Ok? Tá, e daí? O que eu faço com essa informação? Se eu sei que o 1 é raiz, então eu vou pegar o polinômio, que é x ao cubo menos 5x ao quadrado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o polinômio x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3 e vou utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então, se o 1 é raiz do polinômio, então eu vou colocar o 1 aqui e vou fazer aquela divisãozinha. Quem que vem aqui no meio? Os coeficientes numéricos do x. Quem são? O 1, o menos 5 e o 7. O 1, o menos 5 e o 7. E aqui vai vir o termo constante do dividendo, que é o menos 3, ok? Como que eu faço pelo método prático de Briot-Ruffini? Eu desço o 1. 1 vezes 1, 1 vezes menos 5, 1 vezes 1, 1, menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 7, 3. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Confirmou que realmente o 1 é raiz do polinômio, porque o resto deu 0, ok? Então, se eu tenho um polinômio do terceiro grau e dividir por um polinômio do primeiro grau, eu caí no polinômio do segundo grau. Se o problema diz que eu tenho uma raiz dupla e eu já provei que o 1 é raiz da equação, então eu vou dividir novamente por 1, porque as duas raízes duplas, na verdade, é 1 e 1. Eu tenho que descobrir a outra. O que eu vou fazer? De novo, Briot-Ruffini. Vou descer 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 4, menos 3. Ok? Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3, 0. Fechou. Se eu dividir um polinômio do segundo grau por um polinômio do primeiro grau, o resultado que deu é um polinômio do primeiro grau. 1x menos 3 igual a 0. O que eu faço agora? Eu pego isso aqui, x menos 3 igual a 0, e resolvo a equação do primeiro grau. X igual a 3. Determinei a outra raiz do polinômio. Então, as raízes do polinômio, o conjunto solução, é o 1 e o 3. Por que o 1 e o 3? Porque o 1 é a raiz dupla, ok? Como já mostrei para vocês acima. Então, no caso que o 1 se repete, eu não preciso escrever o 1 duas vezes. Eu só coloco o 1 e o 3. Encontrei as raízes do polinômio do terceiro grau ou da equação algébrica do terceiro grau. Ufa! Que exercício gostoso, hein, pessoal? É isso aí. Espero que ajudem vocês aí, que isso ajude vocês no estudo de vocês. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e muito rock and roll. Que esse exercício aqui é rock and roll. Esse é. E é.